Oi pessoal, hoje aqui conosco temos o Rômulo Perini, ele é o pai da Isa e do Pedro, um empreendedor apaixonado por tirar ideias do papel. Ele é sócio fundador da Play Studio, uma Venture Builder, que a gente já vai entender o que é uma Venture Builder, já vai explicar daqui a pouquinho, que é especializada em ajudar grandes corporações a tirar os projetos, as ideias do papel, aí criar novas fontes de receita e tudo mais. Então, bem-vindo, Rômulo. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. Temos uma pergunta, Evacan? Bora. Cara, vamos começar do Venture Builder. A gente vive hoje no mercado com essa sopa de letrinha. VC, CVC, aceleradora, incubadora, sei lá, que ajuda a gente a entender, a situar o que é uma Venture Builder, como é que ela, o que você faz aí no mercado? Muito bom. Bom, partindo para a definição do que é uma Venture Builder, basicamente é uma empresa que está voltada a criar novos negócios. Então a gente está com muito orientação de ajudar as empresas a criar negócios do zero. Quase em poder falar como uma startup as a service. Ou seja, eu crio uma startup para você do início ao fim. Mas isso existem Venture Builders que fazem isso sozinhas. Então tem várias empresas, no Brasil algumas, mas nos Estados Unidos, quando você olha para Venture Building, já é um tema que já está rolando há mais de 15 anos. Quando começou lá atrás, com algumas Venture Builders começando, fazendo algumas iniciativas de criação de negócios dentro de um escritório. Então, ao invés de eu montar só uma startup, eu montar algumas startups usando competências próximas e tudo mais. A gente tem uma Venture Builder que é bem conhecida da Alemanha, que é a Rocket, que trouxe vários conceitos de e-commerce, né, e marketplace aqui para o Brasil e começou a desenvolver uma série de negócios já no conceito Venture Building, quando ainda não se falava muito sobre esse tema. Mas isso é Venture Building, né? O que a gente faz é Corporate Venture Building. Basicamente é ajudar as corporações a criar a sua própria Venture Builder dentro da corporação. Como que eu crio uma nova empresa dentro da grande corporação? A partir do desenvolvimento de competências internas para criar essa nova ideia. E aí, de novo, partindo primeiro, sempre olhando os conceitos principais de inovação, que vão desde a exploração do mercado, que eu vou entender o que meu usuário está buscando, qual que é a dor que ele tem, o que eu quero oferecer de diferencial nesse mercado. Depois a modelagem desse negócio, validação desse negócio no mercado, e aí sim, a partir daí, piloto e realmente criação do novo negócio. Mas hoje, quando a gente está dentro de uma, né, fomos aqui do executivos de grandes multinacionais, estou lá dentro de uma empresa, eu faço um CVC, né, que é um Corporate Venture Capital, eu tenho um dinheiro e vou investir, ou uma Corporate Venture Builder. Qual é a diferença desses dois caminhos? Eu diria assim que o Corporate Venture Capital é um tema que já está muito mais difundido no Brasil. Né? Quando você olha, hoje tem várias empresas já montando esses veículos. E aí é basicamente você levar o know-how de Venture Capital para dentro da corporação. Assim como a gente tem um Venture Building, eles têm o CVB, que é o Corporate Venture Building, eles têm o VC, que são os Venture Capitals, que já estão no Brasil há bastante tempo. E agora a gente está criando os Corporate Venture Capitals. O que os Corporate Venture Capitals fazem? Eles fazem investimento em startups. Então eu pego um dinheiro, e esse dinheiro eu desloco para um fundo, que é uma das grandes formas de garantir um sucesso maior. Para isso é você deslocar esse dinheiro, tirar o dinheiro da sua empresa e colocar isso num fundo, ou num outro veículo de investimento que faça com que, se a empresa tiver uma dor de barriga, né, não estou batendo minhas metas de vendas, vou cortar então aquele investimento. Não, aquilo lá está segregado e fica separado. Então, tem empresas que montam seu próprio fundo, e esse fundo depois eles montam um comitê de investimento, com uma tese específica de investimento, e começa a fazer investimento em várias startups. Algumas com investimento um olhar mais financeiro, quero investir porque depois eu posso ajudar a abrir portas, abrir clientes. Outras que têm um olhar de vou investir em algumas startups que possam solucionar alguns problemas meus, ou até fomentar a venda para alguns clientes meus. Eu sou uma empresa de telecom e quero conectar com um serviço de banco, por exemplo. Então vou investir num banco pequeno, numa startup de banco que está sendo criado, para eu poder oferecer isso para o meu cliente. Então isso aqui é CVC. Então eu estou pegando o meu dinheiro e estou investindo numa ideia que outra pessoa criou, identificou, desenvolveu essa empresa e eu vou apostar nela. O Corporate Venture Building é diferente, eu vou investir em ideias do zero. Então vou começar ideias, vou criar ideias dentro da minha corporação. Então é uma tese diferente, mas me dá uma autonomia muito maior para construir aquilo que eu entendo que faça sentido para o meu negócio.
me dá um upside muito maior, porque aqui eu sou um investidor, nesse outro, no CVB eu sou o fundador, então eu estou fundando, mas isso também vem com risco muito maior. Então aqui tem o downside da história, eu tenho um risco maior, mas ao mesmo tempo eu tenho um protagonismo e um upside muito maior, uma vez que esse negócio possa dar certo, e aí quando der certo pode ser um negócio muito grande para mim. E Rômulo, aqui a gente falando de mentalidade de cabeça, a gente está falando de grandes corporações ou grandes grupos, tem uma cabeça, uma série de processos, mentalidade e tal, e startup, que é bem diferente. Dá para ter cabeça de startup dentro de uma organização, de uma empresa? É muito difícil, assim. Acho que um pouco do nosso papel é ser o grande tradutor, né? Dessas duas, quase que 2 idiomas diferentes. A gente usa um pouco de um paralelo que é como se fosse uma grande corporação, é um grande transatlântico. E por que é um transatlântico? Porque ela é muito grande, ela tem uma certa burocracia que é necessária para um transatlântico andar, né? Ela tem processos, ela tem áreas, então vários departamentos falando. Então você conseguir fazer qualquer mudança dentro dessa corporação é muito difícil, né? Porque ela é um transatlântico, ela é pesada, ela não vai conseguir dar uma guinada de um lado, de um momento para o outro, conseguir dar uma virada. Já uma startup, ela é totalmente diferente. É um ambiente muito mais flexível, tem muito mais autonomia, muito mais rápida, muito mais ágil. Então ela consegue, né, ir para um lado para o outro, ir em rios pequenos. Ela consegue superar muito melhor os desafios que tem no dia a dia. Então são mentalidades bem diferentes. Quando vocês colocam as duas para falar, é um grande desafio, porque o que acontece em geral a corporação quer. Então vem aqui, conecta comigo. E faz uma conexão, um tubinho ali, conecta. E aí a startup que tinha toda aquele flexibilidade e rapidez, ela se conectou com a corporação e ficou presa ali no transatlântico. Imaginando, é um transatlântico com um cano. E aí fica travado, ela perdeu todo o valor, o que acontece? Ela vai afundar, ela vai acabar. E isso a gente vê acontecendo muito, né? Então, acho que um dos grandes riscos hoje do CVC é você fazer investimento em negócios e você, como corporação, não ter uma cabeça mais aberta para lidar com a startup, né? E como que eu vou agregar valor para a startup? E não trazer, eu já sei tudo, já conheço, aquela certa arrogância, eu já sei como fazer e vou colocar os meus processos dentro da startup. Até porque é um investimento, não um M&A. Então ainda, talvez a corporação está muito nessa ideia do eu vou lá, faço um investimento, eu quero passar a controlar. Isso. Né, os meus KPIs e tudo mais. Aí não vai rolar. Não vai rolar. E de novo, é a mentalidade do grande com o pequeno. Eu sei muito mais, eu sou muito mais robusto, tenho muito mais experiência. Só que não, na verdade você está trazendo a lancha para você aprender com a lancha. O que você precisa fazer é dar gasolina para ela e dar experiência para ela, aportar essa experiência para que a lancha possa ir crescendo, se desenvolvendo e quem sabe um dia se tornar um novo transatlântico. Mas você tem que alimentá-la e não conectar e aproximar. Acho que você tem muito mais que aprender do que... E eu imagino que isso deve ser acordado logo no início, não? Você colocar as regras do jogo, o que deveria ser evitado. Porque o exemplo que você deu é justamente esse. Grudou a lanchinha no transatlântico lá, provavelmente os dois vão pro fundo, né? Eu acho que o primeiro é ter uma segregação como até um grupo separado para fazer essa gestão. E é um grupo que vai estar olhando para essa startup com um olhar de como é que eu faço para ajudar essa startup a crescer. Né? E aí esse grupo ele tem que ter um olhar tanto para a startup como um olhar para a corporação. E fala assim, tá bom, como é que essa corporação pode ajudar a startup a crescer? Então, você tem que ter um pessoal que está olhando e fala, puxa, talvez eu possa trazer o diretor de supply chain para uma conversa com essa startup, de tal forma a destravar esse problema de S&OP, por exemplo, que eu tenho aqui dentro. Então, aí tem que ter um articulador, é quase que um grande tradutor ali que está entendendo os problemas, vendo as competências que eu tenho dentro de casa e como que isso pode ajudar a startup. E também está amarrado em cima, né? Se a liderança não estiver alinhada, é um problema, não? Se a liderança não estiver... porque às vezes cresce o olho também, né? A liderança quer, não, vamos trazer isso para dentro, vamos internalizar. Então tem que ter essa cabeça, acho que aí o papel do líder do CVC dentro da corporação, acho que a primeira parte é garantir essa governança. O que a gente mais vê de problema não foi uma governança bem desenhada, com autonomia para tomada de decisão. O mesmo acontece em CVB. Né? Eu estou montando um negócio, aí vem o diretor falando, não, eu tenho uma ideia, eu quero fazer essa ideia. Eu falo assim, mas por que essa ideia? Você não tem, e mesmo esse diretor não tem que dar um pitaco na ideia que eu vou desenvolver aqui dentro desse grupo. Esse grupo tem uma tese, né, como o CVB, tem uma tese de investimento de um negócio. E uma autonomia. Uma autonomia para tomar decisão onde eu quero investir. E tem um processo definido. Né? Assim como inovação tem que confiar no processo. Então o processo foi definido, tem uma governança estabelecida, e aí depois você sabe. É que eu acho, né, e te escutando, né, e habitando esse mundo muitos anos,
os departamentos de inovação, e você me corrige se eu estou errado, são grandes departamentos financistas. Então, as jornadas de inovação elas são muito longas, muito diferente de uma startup. E você tem muito uma preocupação financeira. Tanto é que uma vez me perguntaram, se você criasse um departamento de inovação hoje, qual seria o primeiro personagem que você colocaria? Eu falei, um antropólogo. E a pessoa ficou me olhando e falou, esse cara é louco. Eu falei, eu preciso primeiro conhecer a quem eu vou servir, né? A sociedade, a comunidade, versus ter aquele olhar de por que isso é bom para mim, tem que ser bom para os outros. Eu tenho que ter um olhar completamente diferente. Hoje, quando você olha dentro da experiência da Play Studio no mercado, quais são as condições onde você chega e fala, putz, isso aqui precisa ter para uma CVB ela prosperar? Porque tem que ter, imagina, um desapego, você tem que trabalhar, você falou, um P&L separado, senão fica aquele meio, me engana que eu gosto, porque os departamentos de inovação, as áreas de inovação, são muito protecionistas, tem que avaliar, fazer decks e apresentações infinitos, e aqui é uma jornada de MVP muito mais rápida. Então, o CVB é completamente diferente de uma inovação, ou Sim. não? Sim. Bom, acho que como condições, assim, primeiro, e aí às vezes parece até arrogante a nossa parte, mas eu preciso ter um líder dessa empresa, o CEO, o presidente da empresa, precisa estar muito alinhado com essa ideia de querer desenvolver um novo negócio. Se ele não tem esse commitment, o commitment é só do diretor de inovação, é só ele que quer fazer e o CEO não está alinhado, a chance de dar certo é muito baixa. Muito baixa. Por que acontece? Quando eu for desenvolver um novo negócio, eu vou me debater com várias áreas da organização e eles vão tentar me destruir. É natural. É natural porque começa a ter o famoso anticorpo dentro da corporação que quer matar a inovação. Por quê? Porque às vezes eu tô desenvolvendo um novo negócio que pode matar uma área dentro da empresa. E aí eu vou mostrar esse negócio para um diretor dessa empresa. E o cara vai ver aquilo e fala assim, não, nem a pau. Então vou destruir vocês. E como a gente é só uma iniciativa, uma sementinha, o cara vai pisar em mim e acabou. Vai morrer. Então acho que a primeira condição essencial é ter o líder da empresa muito alinhado. A segunda, precisa ter uma conexão muito clara com o plano estratégico da empresa. E aí, quando você olha para um plano estratégico, tem um horizonte mais longo prazo, ele vai ter sempre um pilar de inovação, né? Um pilar de como que eu vou tornar meu negócio inovador, até porque hoje, se você olha, tem uma pesquisa da McKinsey que pesquisou com mais de 100 CEOs, para falar assim, qual que é a principal preocupação hoje dos CEOs que existe no mercado? A primeira delas é como que eu crio novas fontes de receita, e não vivo só do que eu tenho hoje. A segunda é como que eu atendo melhor as expectativas do meu consumidor. E a terceira é como que eu me defendo da disrupção que está acontecendo no mercado. Várias startups surgindo, desenvolvendo várias coisas novas, e eu aqui, né, fazendo o que eu sempre fiz, sem conseguir me inovar. Ou seja, o CEO está muito preocupado com isso, e isso faz parte do plano estratégico, e eu tenho que ter uma conexão muito grande. Se a empresa falar, eu quero ser inovador e quero fazer isso, eu quero ter isso de inovação, eu deveria responder por isso. CVC também deveria ter uma conexão com isso, né? Então, acho que aí claro, o CVC vai ajudar de uma forma, a CVB vai ajudar de outra. Então, acho que ter o líder committed, né? Ou seja, realmente com interesse em montar isso. Ter uma conexão clara com o plano estratégico. E, por fim, ter uma governança muito bem estabelecida, onde que eu tenho autonomia, tenho dinheiro já segregado, isso vai possibilitar com que eu consiga desenvolver novos negócios internamente. E, Rômulo, falando de erro, porque no fundo a gente é treinado em grandes corporações a não pode errar, o erro não é bem-vindo, e você tem um nível de covardia que é alimentado o tempo todo, você não quer tomar risco. Muitas vezes você vai trabalhar 2, 3 anos naquela posição, já quer outra, então você quer gerenciar a sua carreira da melhor maneira possível, né? E acho que o erro não seria bem-vindo nesse contexto. Ao mesmo tempo você está criando uma startup, um projeto totalmente novo que pode dar errado. Sim. E com certeza no caminho haverão erros. E como que isso é gerenciado? Como isso é visto? Primeiro tem todo um processo, né? Você não deveria já, quero montar um novo negócio que vai ser isso, então eu já vou sair codificando, já montando linhas de código, programando, vou investir aqui milhões num squad que vai desenvolver vai ter um monte de desenvolvedor desenvolvendo e vou lançar isso. O processo de inovação não é assim. Você deveria começar primeiro com um MVP, ou seja, primeiro entendendo bem a dor do usuário. Essa é uma das grandes falhas.
o CB Insights fala na pesquisa deles, a principal falha das startups é não estou atendendo uma necessidade de um usuário, uma necessidade existente do usuário. É a principal razão. A segunda é dinheiro e a terceira pode ser a equipe que não está bem formatada. E dinheiro acho que vai ser uma razão maior agora nesse momento, nesse curto prazo, porque é uma dificuldade maior. Então a primeira é entender muito bem a dor do usuário, modelar e testar. Aqui é o primeiro gate. Então eu deveria separar um dinheiro para chegar até esse gate. E chegou lá e eu tenho que falar assim, tá bom, o que eu espero nessa validação? Eu espero que eu valide essa hipótese e traga esses KPIs de sucesso. Validou? Aí ok. Aí você ganha mais um dinheiro. Então agora você vai montar o seu MVP. Então você vai montar alguma coisa operacional para você colocar no mercado e realmente validar se aquilo é funcional. Para todo o mercado, não. Eu vou criar uma região e vou testar numa região ou com um número X de usuários. Vou testar um MVP. Validou o MVP? Expando, faço um piloto maior, começo a colocar, aí esse MVP eu posso fazer com no code, low code, hoje tem tanta tecnologia já que me permite fazer com que eu postergue ao máximo entrar um desenvolvedor para começar a desenvolver, porque aí é onde você começa a ter um custo muito maior. Passei o piloto, aí sim eu começo a pensar como que eu desenvolvo aquela solução e aí vou evoluindo também, não é desenvolver tudo, mas é ter um roadmap que vai incluindo features aos poucos, sempre com um olhar de o que vai trazer maior relevância para o meu usuário. Então acho que se você constrói um belo processo, a chance de você dar certo é muito maior. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é não apostar todas as fichas num lugar só. A gente olha para Venture Capital, Venture Capital não olha só para uma investida. Não é que eu vou pegar meu dinheiro aqui e vou investir tudo num negócio só. Eu invisto num portfólio de negócios. Porque estatisticamente é comprovado que desses negócios, 2 vão dar muito certo, um ou dois vão ok, os outros vão quebrar. A maioria quebra dentro de um portfólio. A mesma coisa para CVB. Então não pode ter a ilusão de vamos apostar tudo num negócio só. Só que aí você fala assim, tá bom, então corporação, vamos começar a fazer isso. Já vamos começar, então, um fundo com 100 milhões de reais para investir em 10 iniciativas? Eu falo assim, cara, não é, né? Muito. Então, às vezes, você precisa começar com uma iniciativa, mas você tem que ir com a cabeça de aprender e entender o que é isso. E depois você pode ir expandindo isso com o passar do tempo. E você fala esse negócio do aprender, porque isso ainda é uma cultura difícil, né, num mundo, né, que ainda ele bebe muito da fonte da era industrial, de resultados a curto prazo, de estruturas muito hierárquicas. Eu vou colocar um aqui, tem que sair 3 do outro lado. E quando você está fazendo puta, eu não vou chamar de projeto, é meio... Mas você está numa iniciativa dessas, você tem que ter esse desapego de, olha, se eu colocar aqui e não voltar nada, eu aprendi e eu tenho esse investimento foi um investimento em aprendizado. E o segundo eu vou fazer melhor e assim por diante. Eu queria explorar um pouco a parte dos talentos. O que você tem visto quando você fala com as empresas? Porque eu acredito que tem empresas que vão falar, olha, então vou transferir essas X pessoas da minha organização para dentro dessa estrutura startup. Só que essas pessoas nunca trabalharam com isso, então não sei se isso é uma transposição que faz sentido. Ou a melhor prática é você trazer gente completamente diferente para fazer uma fundação desse negócio mais genuína. Como é que isso funciona? Hoje, quando você olha para os corporate venture builders que existem lá na Europa, Estados Unidos, você olha, por exemplo, a Procter & Gamble Ventures, que é uma grande, tem a Unilever também, que eu esqueci o nome, mas tem o seu CVB também. Se você olha para eles falam 70% do meu time é externo. Eu preciso trazer gente de fora, porque a mentalidade tem que mudar. 30% são aquelas pessoas que já têm uma certa mentalidade diferente. Legal. E eu uso como uma forma de retenção de talentos. Porque tem muito disso também, né? A gente fez um projeto grande com a Nestlé, onde a gente conseguiu desenvolver o negócio do zero, e a gente desenvolveu tudo, a gente contratou o time, e a gente falou assim, vamos começar a colocar alguns trainees da Nestlé dentro desse projeto para participar desse projeto? Isso depois virou um case para apresentar nas faculdades, com forma de atração de novos talentos, que às vezes a Nestlé não estava conseguindo atrair, porque tinha Google, tinha Face, Nubank, uma série de empresas super atraentes, trazendo recursos querem ir para lá. Quando eles viram que a Nestlé, tem alguma coisa acontecendo lá, e a chance de você conseguir empreender
com o suporte de uma grande corporação por trás, é uma coisa bem interessante, porque dá um alívio para você consegue aprender e depois, eventualmente, você pode até sair. Se não for mais aquele ecossistema, você pode sair e empreender fora. Então, eu vejo como um lugar que, assim, olhando como CVB, eu tenho que estar muito aberto a talentos que existem dentro da empresa. Hoje a gente está desenvolvendo uma iniciativa junto com a Renner, que saiu de um programa de intraempreendedorismo, que é um programa onde a gente pega alguns recursos que já são recursos que têm ideias diferentes, querem fomentar novas ideias para o negócio, a gente elabora essas ideias junto com eles, apresenta isso numa sessão de pitch, e uma delas foi uma ideia super interessante para o mundo de gamers, que era um cara que era gamer, dentro da empresa, que queria desenvolver um negócio diferente usando vestimenta para gamers. Que ele falou assim, cara, eu não consigo comprar uma camiseta do time XPTO lá de esportes. Eu queria comprar uma camiseta do meu personagem. Eu tenho que importar isso dos Estados Unidos. Eu quero comprar aqui no Brasil. A gente pode desenvolver alguma coisa nesse sentido. E a gente começou a modelar esse negócio e agora ele está como líder dessa iniciativa e talvez, quem sabe, vai ser o líder da iniciativa lá para frente. Ele tem todas as competências para fazer isso? Talvez não. E aí você tem que buscar, tá bom, que competência falta para ter um líder para essa etapa. E também a gente sabe que não são... Cada etapa do processo vai requerer uma competência diferente. Então também é uma mentalidade importante de colocar. Não é que você está vindo e você vai ser o líder dessa iniciativa e vai ser o CEO disso lá na frente. Você tem que estar aberto talvez você vai liderar nesse momento, mas depois, no segundo momento, você vai ser o cara que vai desenvolver o produto ou vai ser o cara do marketing. É pensar um pouco de uma forma mais aberta que você vai ocupar o espaço. Você está ocupando esse espaço nesse momento, mas você não vai ser para sempre esse cara dentro do... Isso é fantástico, porque aí você está trabalhando as potências e habilidades das pessoas versus aquele plano de carreira de uma empresa tradicional. E, por outro lado, nesse exemplo da Renner, você está fomentando o intraempreendedorismo, que muitas vezes retendo o talento, que o intraempreendedor ou intraempreendedora, muitas vezes ele fica achatado, ele não tem um lugar para expressar a voz ou levar a criatividade, ele é muito, assim, amassado pelos processos. Aqui ele tem uma forma de participar de alguma coisa. É isso aí. Então, muito legal. Aí, isso só acontece se você fizer um trabalho, tá bom, eu dentro da minha corporação, quais são os desafios que eu quero encarar? Quais são? Então, um desafio da Renner era, eu preciso entrar no mundo de gamers. Como que eu entro? O que eu faço? O que eu posso desenvolver? A partir daí, as pessoas internamente começam a pensar, putz, que ideia que eu tenho para isso? Eu gosto de gamers, eu gosto do mundo de esportes, eu posso desenvolver alguma coisa nesse sentido. Pô, tive uma ideia, me junto com mais 2, 3 pessoas, vamos pensar uma ideia? Pensa a ideia e a empresa dá um espaço para você também trabalhar essa ideia e tem alguma ferramenta para isso. Porque também, uma coisa é você sair de uma ideia que é 10% do que é um negócio. O negócio vai estar muito na execução. A gente estava falando agora do como. O como. Sim, o como a ideia é uma coisa. Tanto é que dentro do mundo do ecossistema de startups, você trocar ideias sobre ideias é natural. O desafio está em quem que vai conseguir tirar aquilo do papel. Sim. O próprio Facebook tinha quantas pessoas pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. É isso. E que fórum eles tiraram essa ideia? Foi um fórum que a gente organizou Para isso. Especificamente foi lançado um desafio interno. Tá. Ou seja, tinham 5 desafios, 5 territórios para exploração. E você podia mandar ideias para esses diferentes desafios. A gente avaliou as melhores ideias e convidou esse pessoal para ser os makers. Ou seja, são as pessoas que vão desenvolver essas ideias. No final, 2 saíram como vencedoras e receberam um dinheiro e um tempo para se dedicar a essa iniciativa. Então elas saíram da posição que elas tinham para se dedicar a isso e desenvolver ao que a gente chamou de MVP. A partir do MVP... Só testar hipóteses e tudo mais, né? Testar todas as hipóteses que a gente levantou para... E a gente tocou, ou tangenciou em alguns momentos a palavra investimento, dinheiros. Para quem está nos vendo ou escutando, o que é um investimento razoável para eu conseguir colocar isso em pé, um corporate venture builder? Poxa, é difícil precisar, assim, né? Como eu falei, eu acho que assim, é muito ambicioso você querer logo de partida começar com já todo um instrumento. Já vou separar aqui 20 milhões de reais para montar em 3 iniciativas. Eu começaria menor. Eu começaria com 1 iniciativa, 2 iniciativas, testaria esse processo, aprenderia com esse processo. Acho que um grande ponto para mim é como que eu documento esse aprendizado todo.
Hoje não existe, até a gente está trabalhando nisso, como se desenvolve uma ferramenta para documentar isso. Legal. Porque hoje o aprendizado fica em PowerPoint, fica em Excel, na Ou fica máquina na do pessoa. executivo. E a pessoa aí o executivo vai vai embora, porque esse mercado de inovação está em ebulição. Então, os executivos estão indo de um lado para o outro toda E hora. aí que tá o valor do erro, inclusive, o aprendizado. Como é que isso. você captura É e isso. para não errar de novo, né? É isso, você não pode, é um conhecimento muito rico, muito. E você acaba perdendo. E às vezes até a gente fala assim, cara, quem tá participando desse processo junto com a gente, para aprender junto com a gente? Porque a gente tá aqui muito mais como um facilitador, a gente não tá aqui. Se o conhecimento ficar tudo comigo, cara, você perdeu, você investiu loucura, dinheiro, inclusive. você perdeu. É. Mas acontece muito, acontece muito. E Rômulo, agora um outro cenário que a gente comentou aqui no começo do transatlântico, dos barquinhos, dos jet skis indo ali buscar as oportunidades e tudo mais. Você montou um projeto, o projeto tá dando super certo, tá começando a escalar, etc. Qual que é a reação natural? Vamos incorporar, vamos trazer para dentro. Acontece muito, imagino. E com isso vem o risco também. Como é que você... Em que momento você traz para dentro ou não traz para dentro? Então, acho que aí é muito caso a caso, é muito difícil, né? Até uma das coisas é quando é que eu mato essa iniciativa, né? Porque esse também é outro ponto. É como é que eu mato? Ou seja, cheguei a um ponto de que faz, putz, não tá ganhando tração. São os dois cenários, tá dando super certo ou tá dando super errado? Vamos no cenário, vou começar pelo que tá dando errado. Tá dando errado. Como é que eu falo assim, pra dentro da minha organização que aquele negócio tá dando errado? Como é que eu chego? Como é que eu consigo? É muito difícil, é um nível de maturidade. Volta a história do erro, né? Do aprendizado. De assumir que tá na hora de parar. Então, mas é por isso que é a importância de ter muito claro o processo. O processo entramos num ciclo de investimento. Investimos no MVP, investimos no piloto, investimos numa fase 1, que a fase 1 é igual ao Venture Capital. O Venture Capital, ele fala assim, cara, eu vou te dar dinheiro, que tá aqui 20 milhões para você viver os seus próximos 18 meses. E o que eu espero nesses 18 meses? Isso. Se você não entregar isso, eu não vou investir mais. Vai procurar dinheiro com outro. Sim. Essa é a mesma mentalidade para a CVB. Ou seja, você tem aqui dinheiro para 18 meses. Ou 12 meses, né? Aí depende da governança que for. Chegou nos 12 meses, não atingiu os indicadores, mata. Cara... E deve ser difícil pra caramba. Difícil, mas aí eu falhei. Aí como é que a corporação vai fazer? Nossa, os caras falharam, tá vendo? Tudo dá errado. Por quê? Porque o executivo lá de dentro fala assim, tá torcendo pro negócio não dar certo também. E o líder do projeto, o que vai acontecer com ele? Então, o que é? Aí como é que você faz? Aí o cara vai sair, porque esse cara, ele vivenciou essa jornada, ele aprendeu muito com isso. A chance dele dar certo numa segunda jornada... O valor deveria crescer, inclusive, né? Porra. A chance dele dar certo na segunda jornada, a gente muito sabe. Maior. Igual empreendedor que já empreendeu várias vezes, vai ter uma chance muito primeiro, maior. aliás, né? Qualquer empreendedor. Não, então é a mesma coisa pra cá. E o bom empreendedor é aquele que já falhou. E é interessante esse ponto, porque fazendo analogia com o mundo, né, mais tradicional... Quantos produtos, quantas marcas, quantas linhas de negócio a gente vai procrastinando, não vai dando dinheiro e você vai empurrando. E numa cultura startup, é o que você falou, ele tem um ciclo, não deu, mata. Mas já tá combinado desde o começo. Governança, né? Lembra que eu falei? Sim. A governança. A governança vai investir nesses ciclos e é isso, vai ter esses dinheiros para esses ciclos. E é isso, deu certo, E prospera. tem que ter esses outcomes, esses resultados. E se não der certo... Tudo bem, você faz a avaliação onde estavam os erros, os aprendizados e ok, precisa mudar a pessoa, muda. É muito mais racional, não tem tanta emoção. Eu estou refletindo aqui na nossa vida, né, quantos negócios a gente ficou empurrando com a barriga. Mas no dando certo, vamos lá também voltar, né? No dando certo, que caminhos que eu tenho? Eu como empresa, seguir investindo e seguir patrocinando isso. Pode ser que vai chegar uma hora assim, cara, chegou meu ciclo, eu posso sair para uma captação, posso captar dinheiro. Hoje já tenho veículos de VCs, ou seja, fundos que investem nisso? Ainda não. No Brasil ainda não. Mas vai para os Estados Unidos, tem fundos que só investem em CVBs. Legal. Só nisso. Porque a chance de êxito é muito maior. Porque eu tenho canais já definidos dentro das corporações. Ele tá pagando por toda a jornada. Experiência, ele tá pagando pela cliente. jornada. Eu compro isso. Não, go-to-market. Você já compra o go-to-market. Tem um go-to-market. Cara, o cara fala assim, cara, a chance de dar certo, e é comprovado por pesquisa, que a chance de dar certo é muito maior. O tempo para chegar numa série A é muito menor. Porque você já tem todo um arcabouço por trás. O ponto você precisa ter os processos bem estruturados. Isso é bem interessante. E a empresa estar disposta a alguém entrar, porque tem um desapego. Mas é algo que vai vir para o Brasil. Os fundos vão começar a olhar para isso também. Porque, de novo, a chance de dar certo é maior, mas ainda não temos a cultura aqui no Brasil de
CVB. Ou seja, é uma cultura nova que vai sendo desenvolvida. Isso já acontece nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Você olha para uma Procter & Gamble Ventures, eles não estão no Brasil ainda. Eles estão desenvolvendo iniciativas na Ásia, nos Estados Unidos, que são países, que são regiões que já estão mais maduras nesse sentido. Mas, cara, é interessante, porque quando esse assunto que a gente está conversando aqui, se a gente vai para qualquer evento, a gente escuta cada vez mais disso. E eu fico com uma dúvida, qual que é a tua sensibilidade? Por que isso não se materializa? Aonde que está o medo? Aonde está o que está faltando para as empresas chegarem, eu vou fazer isso? É receio, é medo, é falta de compromisso? Porque acho que a gente concorda, o assunto todo mundo quer fazer. Né? Você falou, tá na agenda dos CEOs, e por que não rola? Eu acho que hoje tem um olhar muito para o curto prazo, né? Hoje, acho que desde o Covid, a gente tem uma preocupação muito com caixa, né? Hoje a dor do CEO é olhar para o caixa e como é que eu vou garantir a minha sobrevida, né? A gente teve em 2020 esse cenário, estamos vendo agora também o cenário de alta de taxa de juros, então são anos que não estão permitindo, não estão favorecendo muito a inovação, né? Então é mais difícil, a não ser algumas indústrias que têm mais facilidade. Mas eu entendo que é algo também que você vê várias empresas já fazendo esse movimento. A própria Gerdau já montou o Gerdau Next, que é um veículo só para isso, dedicado para isso. A Ambev tem o ZX. O ZX Ventures é só dedicado para isso. Eu não sei se vocês viram, mas o ZX desenvolveu algumas iniciativas. Acho que um dos primeiros foi o Empório da Cerveja, que é onde você conseguia vender cerveja. Porque a Ambev percebeu que se ela tivesse que comprar todas as cervejas artesanais no Brasil, ela ia ficar vivendo de M&A. Então comprou a Colorado, comprou a outra, não sei o quê. Cara, parou. Eu vou criar um portal e vou vender todas as artesanais, ou as principais artesanais do Brasil, e vou ganhar um percentual, uma comissão sobre isso. Pelo menos eu vou ver e eu vou conseguir monitorar quais são as artesanais que estão crescendo mais e falar assim, opa, eu tô entendendo aqui que o pessoal da IPA tá curtindo muito o IPA, deixa eu ver, Colorado, o nova IPA que a gente vai lançar, né? Você começa a ter acesso à informação. Então, mas isso foi algo separado. Depois ela criou o Zé Delivery. Então a ZX, que no começo, lá atrás, foi uma das primeiras corporate venture builders, né, no Brasil, era uma casinha dentro da Ambev, separada da Ambev. A Ambev estava no prédio e ela estava numa casinha, com uma cultura totalmente diferente, um lugar muito mais legal, já entenderam isso, que tinha que ser separado. Então, separado, segregado, com outra cultura, camiseta, não tinha aquela coisa da camisa, um espírito totalmente diferente. Pebolim, os happy hours da Ambev eram lá, né? Acho que são até hoje, não sei como tá. Agora já não tá mais na casinha, já virou uma laje de um prédio. Mas eles começaram a criar essas novas ideias. E aí criaram o Zé Delivery. E aí o Zé Delivery criaram com o conceito de vamos testar, né, esse modelo de entregar cerveja gelada na casa do meu consumidor. Mas, de novo, olharam para uma dor. A dor é, eu tô aqui no meu happy hour, aqui com meus amigos em casa, preciso de cerveja gelada agora, mas num preço acessível. Eu não quero também pagar um preço super premium para ter minha cerveja gelada. Criaram o Zé Delivery, usaram todo o know-how, a gente falou go-to-market, toda a rede de bares da Ambev, para fazer uma entrega mais rápida. O last mile, né? O last mile. Então você está usando, olha o que o cara consegue fazer, porque já está dentro de um acordo com os bares que já distribuem Ambev, ele vai lá e distribui. Se ele quiser, ele pode até distribuir Heineken. Mas ele vai cobrar um valor na Heineken um pouco maior. Inclusive faz isso, né? Vende concorrente, vende salgadinho, vende outras coisas, porque tem foco no cliente, no consumidor. Foco no cliente, um olhar para o cliente. E aí, imagina você, a gente viveu isso em outro cliente, você vender um produto concorrente. Como é que você... Cara, sempre odiei a Heineken. Como é que eu vou vender Heineken agora? Mas, cara, isso não é sobre... quebra de paradigma. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é sobre atender o consumidor e ter acesso a essa informação. Exato. O cara que está comprando Heineken, a próxima eu vou oferecer Becks, vou oferecer um outro produto. Olha o poder que você tem de ter acesso a essa informação e falar para o usuário. Mas isso é olhar não no próprio umbigo, né? Olhar para fora. Né? E quando você olha o Credit Suisse, ele lançou um report há algum tempo atrás que falou, em 2025, eu aposto que o Zé Delivery vai estar valendo mais do que a própria Ambev. Uau. Imagina isso. Foi o que eu falei lá. Virou Crazy Harvard, sabe? Que o Zé Delivery virou Crazy Harvard. Não sabia. É? Olha. Então, imagina o transatlântico lá que a gente falou e a lanchinha. A lanchinha tá virando um barco que pode virar um transatlântico maior que esse daqui. Mas se eu tivesse conectado,
Se eu tivesse deixado o Zé Delivery dentro, você acha que o Zé Delivery ia vender Heineken? Não ia vender. Você acha que ia ter esse olhar? Não ia ter. Não ia atrair pessoas. Era um ecossistema, uma casinha que atraía desenvolvedores. O desenvolvedor não ia trabalhar com o cara da Ambev. E não tem nada um contra o outro. É isso que é importante. Tem o Transatlântico, que precisa dos processos lá do pessoal com camisa e tudo mais. E tem a Lanchinha, que vai precisar do outro pessoal. E eu escutei, inclusive, de gente interna da Ambev que o Zé Delivery no começo, inclusive, ele tinha sido gongado, foi gongado, tentaram gongar, enfim, teve o anticorpo trabalhando contra uma iniciativa como essa, o que é normal, mesmo numa empresa que teve o sucesso que teve, né? É isso aí. Então é super interessante, né? A gente acha que aproveitar aqui e falar que esse episódio do Lado E é oferecido pela Amelie Consulting, que desenvolve culturas, estratégias e negócios mais humanos. Quer conhecer, quer mergulhar mais, conhecer mais sobre propósito? Acessa www.ameliebrasil.com. Falando, né, ainda sobre estratégias, negócios para fazer a conexão, Rômulo, imagino que a gente está falando do Zé Delivery, que foi um caso que deu super certo, mas você deve ter passado por casos que não foram tão bacanas assim, porque existe muito apego ainda das organizações e existe um desapego de, olha, eu topo porque é quase naquele um pouco, vou brincar um pouco desse negócio. Aí o negócio começa a dar certo, começa a gerar caixa, dinheiro. E aí, de repente, não sei se já aconteceu, a empresa fala, não, agora eu quero a bola no meu campo de novo. E aí, como é que funciona isso? Isso aconteceu e acontece frequentemente. Eu acho que tem uma primeira questão que é você lidar com o ego também do executivo. Porque acontece, quando você monta um negócio apartado, esse negócio tem que ter uma vida própria. Ele vai ser, às vezes você cria esse negócio na forma que a gente cria unbranded. O que é isso? Sem a marca. Por quê? Se eu carregar todo o nome da empresa, eu posso trazer aspectos positivos e negativos. Então, no começo, em geral, é muito melhor você começar sem nenhuma marca. Você está criando uma nova marca, uma nova proposta de valor para o usuário conhecer. Se conectar a marca fizer sentido lá na frente, eu conecto. O ponto é que esse negócio começa a ganhar um protagonismo, começa a ser conhecido no mercado, começa a sair na mídia, Estadão, Folha, começa a colocar esse negócio, época negócio, começa a falar, fala, opa, começa a ficar sexy, estou perdendo uma chance de eu, como executivo, ser o protagonista dessa história. Não, sou eu, aquela ideia fui eu que ajudei a criar, foi embaixo do meu time, tá aqui. Cara, não é assim. E aí, isso acaba cegando, às vezes, o executivo, que fala assim, não, vamos internalizar esse negócio. E por quê? Aí cria-se e fala, não, se eu pegar esse negócio e conectar com o meu time de vendas digitais, conectar com a minha empresa de marketing. Eu tenho aqui uma agência de marketing global. É a melhor agência de marketing. Cara, vou trazer para cá o meu supply, meu time de compra, vai comprar melhor. Cara, e aí, como nós, como facilitadores, a gente tenta defender. Você não, deixa o negócio para lá, deixa o negócio aqui, ele é muito pequeno ainda, ele é um bebê. Né? Deixa ele lá, nem aprendeu a andar ainda, tá começando. Não, eu quero colocar junto com um grupo de corredores. É bem para mim é bem esse analogia. Eu pego um bebê e coloco no time de corredores. Aí o pessoal, que legal, chegou o bebê aqui tá indo super bem, vamos lá, vamos fazer correr. Esse grupo de vendas digitais, ele vai olhar para esse negócio e falar assim, opa, vamos mais um aqui, corre aí, bebê. Vamos correr, injeta dinheiro, vamos lá, cadê as vendas? Começa a não vir. Deu 1 mês, não veio vendas. 2 meses, 3 meses. O cara lá de cima fala assim, ei, o que é esse negócio, esse bebê aí? Corta esse investimento. Tira esse bebê daí, tá atrapalhando a gente. Aí marketing, leva pra agência de publicidade, o cara fala assim, pô, que legal esse conceito animal, nossa, incrível, não sei o quê, vamos lá, vamos investir. Aí começa a investir, aí não sei o quê, não dá retorno, aí talvez não sei o quê, é mais difícil, o mercado é diferente, não sei o quê. Putz, não tá dando. Aí eu quero a prioridade 1, na hora todo mundo falou, virou prioridade 100. E aí, cara, de novo, morri. Então eu vou perdendo o meu... assim, é rápido, tá? Quando internaliza, é rápido a morte. Porque aí é bem isso. São meses que levam o negócio ao falecimento. Porque, de novo, a startup perdeu o valor dela. Você conectou no transatlântico e ela perdeu toda a flexibilidade, velocidade, perdeu. E até as pessoas da startup brocham. Eu falo assim, sim, cara, não faz sentido para mim. Eu não quero estar junto disso. Eu entrei para criar um novo negócio, com olhar para o meu consumidor, com olhar para criar um melhor valor para ele, que é a mentalidade da startup. Aí o cara fala assim, cara, valeu, tô saído de sair. E eu imagino até nessa internalização, imagino os cargos, né? Porque aí você tem uma pessoa que é o
um analista dentro da startup, ou ele é a responsável por produto ou marketing, aí você tem que encaixar essa pessoa dentro do design do organograma da empresa. Aí você fala, opa, mas peraí, essa pessoa encaixaria com o diretor aqui da empresa, mas essa pessoa tem 3 anos aqui e outra tem 20 da empresa. Não, então não dá. Manda essa pessoa embora. Então você desmantela completamente todo aquele conhecimento, né, tudo aquilo que foi criado para aquela entidade pequena que ser pequena era o propósito dela. Total. Não, e aí imagina todos os executivos que você trouxe, porque a gente traz executivo com olhar para startup. Então, em geral, é um perfil diferente, faculdade diferente, você consegue ser muito mais, ou seja, olhar para outros tipos de recursos que você pode testar lá dentro. Você tem uma cabeça mais diversa. Você lida com escassez, né? E a diversidade ajuda muito na hora da imaginação, de você quebrar barreiras, que é o grande desafio aqui. Depois você traz isso para dentro. A empresa não está preparada para isso. Vai olhar para o estereótipo e falar, putz, talvez não é aqui, não vai encaixar. E aí não dá certo. Então você desenvolveu toda uma equipe, uma competência nova aqui que você simplesmente mata. De novo, se eu tivesse aqui, nesse caso que eu tô falando, se eu tivesse um portfólio e esse portfólio pudesse aproveitar dessa inteligência, porque, de novo, a pessoa que estava, o designer que estava lá, aprendeu muito. Ele pode colaborar numa outra iniciativa. O PO, que foi o Product Owner, que desenhou o produto, pode ajudar. Não, eu perdi esse pessoal, fui pro mercado e aí deixei de capitalizar em todo o conhecimento que o cara vai capitalizar, vai dar esse conhecimento agora para uma outra empresa. Eu entendo isso. Eu acho que a gente está falando assim, que talvez uma recomendação é deixar o mais apartado e afastado possível para não contaminar. Ao mesmo tempo, do lado da corporação, você quer mudar a cultura, você quer mudar a mentalidade, né? E aí você põe para dentro, vai ajudar a mudar a mentalidade. Na realidade, não, né? Você está matando a iniciativa, o pessoal vai acabar indo embora e não ajudou em nada, né? Então, aí é de novo. Qual que é a sua expectativa com o CVB? Sim. Você quer mudar a cultura com o CVB ou você quer gerar novas fontes de receita? Então, boa pergunta. Várias vezes eu fui demandado. Eu fui demandado para apresentar para a corporação como a gente fazia. E levava o pessoal da startup para dentro da corporação. Levava pedrada. Assim, o cara, que isso? Não se faz coisa assim, tá errado. Porque não tem essa cabeça. Aí você fala assim, não, volta pra lá e deixa a equipe segregada, entendeu? Eu acho que aí é um outro trabalho de cultura, que a gente tava falando até antes, assim, é um outro trabalho. É um outro trabalho de liderança, de oxigenar, de trazer outras cabeças de inovação, mostrar case de como se feito diferente. Isso daqui vai ajudar. É uma parte, acho que o CVB ele ajuda a oxigenar a cultura. Se estiver separado, e ajudou muito. Eu acho que em alguns cases que a gente fez, ajudou muito a abrir essa cabeça. Mas ele não é a bala de prata para uma transformação cultural. Eu acho que esse é um baita ponto. Eu acho que isso é um baita ponto, porque você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Qual que é a expectativa de fazer esse negócio? Porque talvez tem gente, e às vezes tem uma liderança que fala, putz, eu vou trazer esse negócio para gerar a transformação. Não vai. Porque os anticorpos são muito poderosos. E a cultura, né, ela vai prevalecer. Então, se você não tiver um PNL separado, é o que você falou, o CEO não está comprometido até a raiz, separa, tem uma equipe de fora e faz check nessas condições de sucesso, não vai rolar. É isso mesmo. E assim, é muito interessante, né, que acontece essa história isso vinha muito, né, uma demanda muito grande pra gente, de não, vem aqui mostrar e tudo mais, mas, como eu falei, Quando o cara começa a ver, fala, não, eu tenho um braço de desenvolvimento de novos negócios. Isso daqui dá esperança pra quem tá dentro, cara. E o cara fala assim, putz, eu não preciso sair pra empreender. Pô, deixa eu me conectar ali. Posso fazer um estágio Vê se tem uma vaguinha. Mas por quê? Por que não, entendeu? Talvez é um modelo de salário diferente, é um salário com uma participação. Também é outra, né? De novo, outra mentalidade difícil de colocar. Como é que eu vou dar participação de um negócio para um executivo? O executivo vai sair, não, mas espera aí, eu tenho carro, eu tenho plano de saúde, eu tenho... Como é que eu faço nome essa na mudança? porta, né? Então, é difícil também. Né? Vaga na garagem. Não é tão simples, ou seja, tem vários desafios que precisam ser endereçados. Mas, de novo, você dá esperança para quem está dentro, uma ferramenta importante de retenção. E de atração, né? E você dá uma ferramenta importante de atração. Porque eu poder empreender dentro de uma corporação é muito melhor do que eu empreender fora. Né? Ou seja, eu tenho as competências aqui, eu tenho uma chance de sucesso maior. Nos Estados Unidos já está acontecendo um movimento de os caras que empreenderam, deram saída
eles não necessariamente estão voltando a criar o seu próximo negócio. Eles estão olhando para a CVBs e falam assim, cara, eu prefiro ir para lá, por quê? Eu montar um novo negócio, eu vou ter que entrar de novo, já dei saída no negócio, eu vou ter que entrar de novo naquele sistema de não ter salário, ter uma mega insegurança, pô, já tenho um negócio... Já queimei parte do meu patrimônio, talvez. Então, não quero colocar meu patrimônio em risco. Pô, vou ajudar, eu já tenho experiência, vou ajudar uma corporação a montar o seu negócio. E vou ter uma participação disso. Talvez meu upside seja menor, mas o meu risco é menor também. E aí eu consigo ter uma vida um pouco mais tranquila, porque se você olhar na história do empreendedor, ele começa a empreender, ele tem apetite para risco quando ele tem lá seus 25, 30 anos. Então ele vai lá, faz toda uma jornada, só que também ele começa a montar a família dele, e aí começa a ter filho. E aí, cara, agora eu vou apostar numa nova empreitada com filho e tudo mais? Será que eu vou ter, ou será que eu posso fazer esse movimento dentro de uma corporação? Quem tem filho que tem boleto tem medo, né? Assim? Pois é. Como é que eu... Não é isso? Hoje eu não consigo ainda pagar boleto com o coin da minha startup. Não existe isso ainda. Mas, cara, é muito maluco, né? E trabalhando em startup nos últimos 4 anos, a hora que você desapega de cargo, é um modelo mental tão diferente de uma empresa, e isso que você está falando como uma forma de atração e até para empreender, eu fico só pensando alto aqui. Nossa, eu adoraria ver aqui no Brasil uma empresa disposta, e eu trabalhei na Nestlé no passado, essa oportunidade passou, a empresa não topou, que foi também um CVB, um Corporate Venture Builder, de uma plataforma que era para as pessoas ganharem participação. E aquilo deu tela azul na empresa. E falou, cara, como que eu vou dar participação? Você é remunerado. Mas é uma mentalidade completamente diferente. Então tem algumas quebras aí de paradigmas. Talvez empresas nacionais tenham talvez um pouco mais de apetite ou abertura para... Você sente diferença entre... Bastante. Hoje, quando você vai falar com uma empresa global, né, uma multinacional, você precisa pedir a bênção pro Papa lá de fora, né? Você está falando de participação, como é que eu vou ter participação na minha empresa? E não é na minha empresa, é uma participação num veículo que eu estou montando. Exato. Mas eu preciso ter uma aprovação lá de fora. Onde eu encaixo no PNL, né? É isso. E aí, como é que... O Brasil ainda não é um lugar que a multinacional vai falar assim, eu vou fazer isso no Brasil. Por que eu vou começar isso no Brasil? A gente tem um case que a gente tá fazendo junto com a Beam Suntory, que é uma empresa de whiskies, né, destilados. No mundo, eles são o terceiro maior, então tem a Diageo, a Pernod e depois vem a Beam. No Brasil, eles são recentes, entraram em 2019. E a gente se provocou, até pelo Walter, que era o CEO na época, quis desenvolver uma nova iniciativa, uma pegada totalmente digital, de oferecer uma experiência diferenciada para o meu consumidor online, numa plataforma online. Uma coisa que a Beam não tem globalmente, tem muito pouca experiência global. E a gente falou assim, como é que a gente vai desenvolver isso do zero? Né? Como é que a gente vai conseguir... Faz sentido a gente desenvolver do zero? A gente se provocou. Então, o Walter, no papel dele como CEO, falou assim, cara, eu quero levar essa bandeira e levar isso pro global. Então, ele provocou. E o global aceitou. E hoje o Brasil virou um laboratório de testes para a BIM de novos negócios digitais. Porque a gente tem um mercado que é muito fácil de ser testado também. Uhum. E aí a gente quebrou vários paradigmas. Hoje a gente já chegou a desenvolver essa plataforma, desenvolveu essa plataforma em parceria com uma empresa, então não somos nós que estamos desenvolvendo, a gente está também se beneficiando de um ecossistema já existente, que é o ecossistema do vinho. Então a gente não foi começar a vender isso, vamos montar do zero. Porque acho que isso é outro ponto importante, né? Uhum. Quando você vai falar de venture building, não necessariamente eu vou montar um venture building, eu tenho que montar do zero. Eu posso olhar para o mercado e falar, será que tem alguma aliança que eu posso fazer com alguma empresa? Então a gente fez uma aliança entre a BIM e a Ivino, que é um dos maiores vendedores de vinho no Brasil. E a Ivino tem um conhecimento muito grande de venda de vinhos online, 13 anos no mercado, esse consumidor também compra destilado. Então eu como Ivino, me beneficiaria desse ticket maior. Né? O cara vai comprar vinho e vai comprar whisky comigo também. Uhum. E a BIM se beneficia do time to market, porque eu já chego vendendo meu whisky e meu gin para um portfólio de clientes muito amplo que já está acostumado a comprar online. E aí, isso virou uma joint venture e está crescendo como negócio. Mas o mais interessante é como isso surgiu. E o Edu até participou desse case em algum momento. A gente montou a ideia, idealizou, de novo, o processo explorou o mercado, entendeu a dor, a oportunidade, modelou e testou. E quando a gente testou, a gente criou uma landing page, que é o que a gente chama de smoke test,
onde você cria um conceito, uma marca, e fala assim, minha proposta de valor é entregar, destilar na sua casa, nessa formato e tudo mais. E a gente lançou isso de várias formas. Uma forma é, vamos lançar para o usuário, o comprador de cerveja. Então, a gente pegou só compradores de cerveja, então comprou esses, né, promocionou para eles. Promocionou para os compradores de vinho. Promocionou para os compradores de whisky. Foi testando vários públicos diferentes. E o público que mais engajou foi o público de vinho. Nessa hora eu falei assim, cara, tem oportunidade aí. Vamos falar com os fornecedores de vinho, ou quem vende vinho para esse cara, e vamos ver se existe uma parceria. Então, acho que é essa a cabeça, de estar com uma cabeça aberta, de pensar, não é só sobre montar o seu negócio, que a princípio era interesse. Não, eu quero montar, porque tem que ser meu essa minha plataforma. Sim. Mas espera aí, se você fizer isso, a sua chance de sucesso é muito maior. Você consegue aprender muito mais com um player que já está no mercado. E nesse caso que você comenta, outra coisa que eu acho fantástica dele é que não foi necessário investimento altíssimo. Porque você fala, olha, eu tenho uma hipótese, vou testar, vou ao mercado, testo, pego a informação, busco uma aliança, então eu vou fazer, é como se fosse o smart money em outra perspectiva. Né? Como é que eu uso meu dinheiro de uma forma inteligente, faço uma aliança e a partir daí eu vou para o mercado. Então, dentro daquela pergunta que eu tinha feito, também, olha, precisa de muita grana. Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que a gente está chegando aqui, né, no final do nosso papo, mas quando você fala do CVB, ele vale para qualquer empresa, para qualquer porte de empresa, qualquer tamanho e qualquer disponibilidade de dinheiro. É muito mais um compromisso do CEO. E aí eu acho que tem a Play é um bom exemplo de viabilizar isso. Perfeito. Só que eu acho que, pelo que eu entendo que você falou, Rômulo, é muito mais, tem que ter intenção e tem que segurar a linha. Falar, ó, vou fazer, né, que foi o caso do Walter, vou fazer, seguro a linha, vou aprovar, e se der, deu, se não der, ok, aprendi, que é o que você falou da documentação também. É bem isso, assim, não é uma visão de longo prazo, porque isso daqui não foi com o Walter que a gente está colhendo esses resultados. O Walter já não está mais na BIM no Brasil, está fora agora, está no global. Então, é um olhar de longo prazo. Assim, isso aqui vai trazer resultado para mim agora, para o meu PNL, não vai resolver o seu PNL. Mas lá na frente ele vai trazer um potencial muito grande. E aí a gente teve que buscar um sponsorship do global. Do time global, a gente falou assim, cara, essa é uma iniciativa legal, eu quero converter o Brasil num laboratório para a gente aprender e com isso levar esse know-how para outras regiões também. Então hoje a gente é acompanhado por um time global, claro que tem uma CEO aqui no Brasil que também acompanha o projeto, mas você tem um global que está olhando para esse projeto como um todo e garantindo com que esse projeto vai me ajudar num roadmap maior como empresa, pensando na prosperidade da BIM no mundo digital. Super importante, porque né, a gente vive em multinacionais ou empresas ciclos curtos, né, de posições, principalmente nas posições mais altas, a cada 3 anos, 4 anos você está mudando. Então aqui você tem que plantar uma coisa que não necessariamente você vai colher o fruto, você está fazendo isso para o negócio. Né, que é uma visão também, de novo, de startup, onde você tem um founder que está fundando aquilo para resolver um problema, e ele não está preocupado se ele vai colher aquilo 1, 2 anos, muito pelo contrário. Em geral os ciclos são muito maiores, né? A gente sabe que os ciclos são o próprio fundo de Venture Capital investe 7, 10 anos que ele tem para conseguir dar sucesso e dar retorno para o investidor. Acho que a gente não deveria esperar nada menos que isso de uma nova iniciativa. Então você já tem que ir com esse olhar, que vai ser uma coisa para futuro. É que o executivo não é treinado para ter esse olhar, ele faz o plano estratégico 5 anos no máximo, às vezes 10, sei lá. Hoje em dia é cada vez mais rápido, mas ele é cobrado no mês a mês, né? Cobrado no mês a mês, no ano a ano, complicado. Não, mas aí você olha, é uma visão, de novo, curto prazista, sim. que deveria ter um olhar mais de longo prazo. Concordo. E aí, isso a gente vai falar como a gente estava falando, né? Como é que esse executivo é remunerado hoje? Ele é remunerado pelo resultado em curto prazo. Você está alinhado, claro. Quanto já está alinhado? A gente falou, quanto ISD, sustentabilidade não deveria ser um critério também de avaliação dele. O quanto que criação de novas fontes de receita não deveria ser a avaliação dele. Eu acho que é essa consciência que as corporações precisam ter para a sobrevivência delas. Senão, elas vão cada vez mais, realmente, esse transatlântico vai bater no iceberg e vai afundar. Boa. Rômulo, para a gente terminar, o lado I tem muito a ver com os inquietos que somos, inconformados, insatisfeitos. Todos nós aqui fizemos transformações e geralmente as nossas transformações partem de algum desconforto. Você conta pra gente algum desconforto que passou na tua carreira, na tua vida, que gerou uma transformação.
Ou profissional, ou pessoal, de negócio? Eu acho que tem dois movimentos, assim. Acho que o primeiro foi como, assim, na verdade eu trabalhava numa consultoria, tive uma carreira bem intraempreendedora dentro da consultoria, então eu tive uma carreira, comecei mais na área de supply chain, e depois eu acabei fazendo alguns projetos fora do Brasil, e isso me permitiu ter um conhecimento maior da América Latina, e eu fui um dos responsáveis por montar o escritório dessa consultoria no Chile. Então já desenvolvi lá um primeiro escritório numa cidade super desconhecida para mim, que era Santiago, mas fiquei 4 anos lá, montamos um time, contratei o que foi... Aprendeu a tomar vinho? Chefe. Aprendi a tomar vinho. Comecei pelo novo continente, né? Assim, em geral, começa pelo velho. Comecei pelo novo. Depois eu fui para Inglaterra, montei um escritório lá também. E aí depois voltei para o Brasil. E o que me questionava muito eu queria ter uma carreira que eu pudesse criar coisas novas. Que primeiro, eu sou muito movido por criar coisas, por implementar coisas. Acho que menos criar, mas implementar. E eu tinha um pouco disso na consultoria, mas eu queria criar negócios, eu queria criar coisas novas. E acho que esse foi o primeiro movimento. E isso veio com o nascimento da minha filha. Quando minha filha veio, eu falei assim, puxa, o que eu vou contar para ela lá na frente, né? Eu fui sócio de uma consultoria durante 30 anos, ou eu participei da criação de várias coisas diferentes. E eu queria um pouco isso, um pouco do inquieto, né? Um dos valores da Play é a inquietude. Que era isso, de estar se provocando, fazendo diferente. E aí, foi lá e decidimos montar esse negócio junto com outros 2 sócios. E aí a gente viu, falou assim, cara, a gente é consultor, né? Como é que a gente vai... Então a gente começou a ajudar vários empreendedores. Né? Vamos ajudar, então aqui pegava empreendedor, ajudava a montar business plan, plano de negócio, validar... Ajudava a empresa familiar que queria montar negócio também. Mas assim, cara, mas a gente segue como consultor, né? A gente tem que fazer alguma coisa para tirar esse estigma de consultor, né? O consultor que sabe fazer bem PowerPoint, você sabe fazer, você fez o PowerPoint, tá pronto. Cara, você precisa empreender. Vamos montar negócio. A gente se desafiou e montou 2 negócios. Um negócio que se chama Pick-me, que é um negócio de alimentação natural, snacks naturais. Começou lá em 2015, cresceu muito até chegar a pandemia. A pandemia foi um período muito difícil pra gente, né? Porque as crianças pararam de ir pra escola, então pararam de comer os snacks nas escolas e a gente acabou tendo que se reinventar como negócio. E criou um negócio que chama Stiling, que é um negócio de monitoramento de rede social lá atrás, junto com o meu sócio na época, o Rodrigo, junto com alguns meninos de Ouro Preto. Também participamos da criação desse negócio. E aí deu o espírito de... A gente entendeu a dor que é empreender. Entendeu a dor que é não ter caixa, que é precisar captar dinheiro, convencer investidor de que faz sentido investir dinheiro ali. E isso, no final, nos tornou um ser mais preparado para depois apoiar corporações a criarem novos negócios e também apoiar novas startups. Hoje a gente tem 2 braços dentro da Play. Um braço que é de Corporate Venture Building, que ajuda corporações a criarem novos negócios, e um braço de startups, que é um braço que eu estou olhando para startups e trocando tempo, né, capital intelectual, não capital financeiro, mas capital intelectual, em troca de participação dentro de startups. Ou seja, de certa forma, isso me ajuda também a me manter atualizado e sempre participativo dentro do ecossistema de startups. E uma coisa bebe da outra. Isso é o conceito um pouco de Venture Studio. E daí o nome Play Studio. O Venture Studio eu tenho um estúdio onde eu estou criando negócios para corporações, apoiando startups e também criando alguns negócios para nós, que a gente tem um braço aí, um terceiro braço, que é um dos nossos sócios que está dedicado para criar outros negócios aí para a gente continuar ainda esse espírito de empreendedorismo. Massa. Demais. Rômulo, obrigado pelo papo incrível. Aí acho que quem está nos escutando, está nos vendo, deve estar curtindo, deve ter curtido bastante. Obrigado, valeu mesmo. Não, foi um prazer, muito legal mesmo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece de fora, mas muito bom estar nesse momento, nessa mesa com vocês aqui. Valeu.